Henri Michaud é um dos escritores europeus importantes do século XX. Ele nasceu em 1899 em Namur, nas Ardenas, e este livro relata-nos a aventura da sua passagem pelas Índias, pela China, pelo Japão, Malásia e Indonésia. O que é fundamental nele, para além da escrita, é a rica, profunda e inesperada experiência humana que faz com que a leitura deste livro, nos dias de hoje, com esta bela capa e com tudo o que lá está escrito, seja uma experiência inesquecível. Um livro fundamental. Depois temos um livro de Alfaguara, com a assinatura de Michel Houellebecq, um escritor francês que ganhou o prémio Goncourt e é um dos escritores de referência, não só pela obra publicada, mas também pelas polémicas em que tem participado. Ele ganhou o prémio Goncourt com o livro O Mapa e o Território, e em 2019 foi-lhe atribuída a Legião de Honra em França. Este livro chama-se Intervenções e reúne os textos teóricos e de reflexão e de meditação filosófica, social e literária fundamentais da sua vida. A não perder. Intervenções de Michel Houellebecq, um grande escritor contemporâneo. Depois o destaque vai para Encontros Imaginários, a Barraca, uma coletânea de intervenções com protagonistas que assumem várias personagens e personalidades da história mundial. É organizado pelo encenador Hélder Mateus da Costa. Estas edições são patrocinadas pela SPA, representam um esforço de investigação e de construção também para teatral, que vale a pena ter presente e que nos leva a sublinhar o contributo fundamental de Hélder Costa para a reflexão sobre os grandes temas literários, políticos, humanos e históricos do século XX e do século XIX. Encontros Imaginários, participação da sociedade civil, com data de 2020. Um outro destaque com a chancela de Temas e Debates vai para Como Aprendi a Compreender o Mundo, de Hans Rosling, com Fanny Argestam. O autor, Hans Rosling, é autor de um livro que muitos daqueles que me estão a ver neste momento terão lido, concretamente Factfulness, com Ola Rosling e Anna Rosling Ron Lund, mas estas memórias têm pouca presença dos números, ao contrário do que acontecia com o Factfulness, que era essencialmente um livro construído a partir dos números e das ilações que sobre temas fundamentais se podem extrair dos números. Este é um livro escasso em números, mas conta histórias sobre o conhecimento das pessoas e das circunstâncias em que elas foram conhecidas, o que terão aberto os olhos do autor para a compreensão do mundo e do comportamento humano. É uma história contada pelo próprio Rosling de como se tornou um pensador revolucionário, para ler e não esquecer. Destaque ainda com prazer e entusiasmo para um livro que dá gosto de ter, folhear e ler, que é de Brian Fagan, é das edições 70 e se intitula Uma Pequena História da Arqueologia. É um grande livro sobre uma prática de investigação e descoberta que é essencial nas nossas vidas, nas nossas sociedades, e que se traduz na capacidade de arrancar ao solo, de arrancar ao chão, vestígios de outros tempos e de outras civilizações, e que nos mostra que foram outras civilizações e culturas, e nos mostra de que modo é que a nossa vida e a evolução da nossa sociedade é a herdeira direta dessas descobertas. Um livro para ter e não perder, e depois que nos convoca e nos convida para aprendermos mais sobre estas civilizações e este mundo que foi muito anterior a nós, mas explica muito do que somos, queremos e sabemos, que tem raízes profundas nestes monumentos, desde Stonehenge às pirâmides, até às ruínas que são visíveis na magnífica cidade de Roma, ainda hoje marcada pela presença forte do passado e por aquilo que se foi transformando sem arranha-céus e que nos leva mais a sul, até Pompeia, com a revelação espantosa do que era aquela comunidade de 16 ou 17 mil pessoas que vivia no sul do Império Romano
e que ali construiu o seu mundo, a sua imaginação e o seu modelo de gosto e de fruição. A não perder isso em 70, uma pequena história da arqueologia. O último destaque vai para um livro de Terry Eagleton, Como Ler Literatura. É um livro fascinante, escrito por um crítico, um escritor, um ensaísta. Este livro diz-nos o que é a obra literária nos seus diversos géneros, na forma como os diversos modelos e propostas de construção do texto literário vai edificando a própria literatura enquanto projeto de cultura e de civilização. É um livro que é fundamental para os leitores, para os professores de literatura e, sobretudo, para os cidadãos em geral que se apaixonam pela literatura e fazem com que a literatura seja para eles uma janela aberta e uma porta aberta para a luz que a literatura contém em si e que é capaz de espalhar para iluminar o mundo e clarificar a nossa relação com tudo o que nos cerca e fica escrito, e que ao ficar escrito nos deixa testemunho sobre o mundo antes de nós e sobre o mundo que vai deixando rastro e presença profunda na literatura. Se na arqueologia procuramos as ruínas, aqui procuramos os sinais da própria escrita como vestígios e sinais profundos de nós, antes de cá termos estado, e que vêm de uma tradição que se traduz na passagem à escrita das memórias, das impressões, das emoções, dos sentimentos e das grandes revelações humanas e filosóficas. Como Ler Literatura, de Terry Eagleton, das edições 70, um livro a ter presente e a não perder, sobretudo quando se ama a literatura, como é o nosso caso quando falamos aqui sobre livros, que é fundamental não esquecer e não perder.